Olá, abençoados do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre orçamento doméstico. E aí eu quero, de início, fazer algumas perguntas para vocês. Como anda o seu orçamento doméstico? Será que seu consumo é condizente com a sua realidade de vida hoje? Você está conseguindo pagar todas as suas contas e no final do mês ainda está sobrando um dinheirinho? Ou você está passando por aquela fase que muitos ficam brincando aí, eu estou vendendo o almoço para pagar a janta. Tem muitos que estão fazendo isso. Então, eu quero conversar um pouquinho como organizar de uma forma bem simples e básica o seu orçamento doméstico para que você consiga pagar todas as suas contas e no final do mês ainda sobrar aquele dinheirinho que é preciso para alguma emergência, para caso a gente precise fazer algo, a gente tem que ter uma reserva. Então vamos lá, depois da vinheta a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá? Para quem não me conhece, meu nome é Giselma Rocha e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que é fundamental para o bom funcionamento da família. E eu acredito que muitas famílias cada uma tem sua estratégia de lidar com as finanças, com seu orçamento, mas é preciso a gente ter uma atenção maior para isso, porque isso realmente tem feito muitas famílias passar por dificuldades. E eu costumo brincar aqui em casa que uma família é semelhante a uma empresa. Se não tiver uma boa organização e planejamento, ela vai fracassar. Da mesma forma a empresa, se não tiver um bom planejamento, uma boa organização, aquela empresa não vai à frente. Então eu costumo brincar aqui em casa falando que uma família é semelhante a uma empresa. Todos os integrantes da família têm que aprender a ter disciplina financeira desde cedo, e isso inclui também as crianças. Elas precisam aprender a disciplina porque a criança costuma pedir tudo que vê pela frente, elas não têm noção de nada e acham que o pai e a mãe, que o dinheiro nasce em árvore, que isso é normal da criança. Então, desde cedo a gente tem que trabalhar a mente da criança, entender um pouco sobre essa disciplina financeira. Muitas pessoas às vezes se perguntam assim, mas eu estou cheio de dívidas, minha vida já virou uma bola de neve, como começar? O que devo fazer? Quando as coisas também não estão bem, quando aquela pessoa está vivendo uma crise financeira muito grande, como ela deve agir em meio a essa situação? E tem a outra questão também, tem aquelas pessoas que começam a melhorar de situação, começam a ganhar melhor e eles não têm controle sobre o dinheiro e começam a gastar além do que deveria, não tem planejamento nenhum e simplesmente continua endividado, mesmo ganhando mais, continua endividado. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse orçamento doméstico que é preciso ser feito sim, para que a gente tenha uma vida mais tranquila e que nossa família possa receber os frutos desse bom planejamento. E eu sempre costumo dizer que não importa se você ganha muito, se você ganha pouco, a regra é a mesma para todo mundo, tem que existir o planejamento sim. Então não importa a quantidade que você ganhe, se você souber administrar, você vai ter êxito nas suas finanças. Então eu costumo dizer aqui em casa que não existe o meu dinheiro, o seu dinheiro, não existe a minha dívida, a sua dívida. Tudo é nosso, tudo é nosso. Então não adianta ter esse pensamento individualista que meu dinheiro, seu dinheiro, sua dívida, minha dívida. Uma família tem que ter esse pensamento em conjunto, tudo aqui é nosso. Gente, o orçamento familiar, ele é tão simples de fazer, é muito simples. Então vamos lá para o primeiro passo que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Fique comigo até o final, que tem muita dica boa aí para vocês. E o primeiro passo tem que registrar todas as entradas. Então pegue um papel, caneta, um caderninho. Se preferir pode fazer numa planilha no computador. Tem alguns aplicativos também que ajudam bastante. Tem que anotar todas as entradas. O segundo passo é anotar todos os gastos, todas as despesas da casa. Mesmo as menores que sejam, tem que ser anotada para ter um controle exato. Então existem as variáveis, as arbitrárias e as fixas.
A gente tem que ter o controle exato para na hora da soma a gente ver onde é que está indo o dinheiro, em que a gente está gastando mais. E aí eu também trouxe um exemplo de um orçamento para vocês verem como é que é. Nesse modelo que eu trouxe aí para vocês, desse orçamento, vocês podem observar que teve um saldo líquido aí, sobrou R$300. Então o ideal é que sobre um pouquinho a cada mês. A gente tem que ter uma reserva, mesmo que seja pouco, 20, 30, 40, não importa o valor. E o terceiro passo, a gente precisa eliminar as despesas desnecessárias. Então essa é a etapa mais difícil, porque não é fácil abrir mão de alguns costumes que possuímos há algum tempo. Então precisamos fazer a família adquirir hábitos mais conscientes, como por exemplo evitar de estar jogando alimento fora, economizar na hora do banho, economizar energia, ter a consciência de economizar, porque isso são hábitos que nós vamos criando ao longo do tempo que vai nos ajudar no nosso orçamento doméstico também. Economizar nos produtos, então evitar saidinhas para lanche, tentar lanchar mais em casa, sem contar que nosso alimento é bem mais saudável, o alimento feito em casa natural é muito mais saudável, então economizar nessa área também. Eu achei essa frase bem interessante, acabe com o desperdício de dinheiro usando 5 R's. Recuse, reduza, reuse, revenda e repense, muito interessante. E o versículo que eu trago para vocês está em Lucas capítulo 14, versículo 28 e 29, que diz assim: Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem meios para concluir, para não suceder que tenham lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a verem zombem dele. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês precisam incentivar a família de vocês a estar contribuindo, colaborando com vocês. Eu sei que no início não é fácil, mas com o tempo e a prática a gente vai se adaptando. E eu sei que orçamento familiar é preciso tempo e dedicação e um pouquinho de trabalho, mas no final de tudo vai valer a pena. Tudo isso é para um bem maior. Então, meu desejo é que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, as finanças de vocês, dando sabedoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhe com seus amigos. E nos próximos vídeos eu vou estar tratando sobre esses assuntos de finanças, porque isso realmente tem prejudicado muitas famílias, a falta de organização, de disciplina. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.